Outro que luta bastante para que o Brasil não vire um narco-país é esse aqui que vai chegar agora, falando aí de uma lista de ministros, né? O Deltan, vou colocar aqui no meio, para a gente poder contextualizar. Fala, Deltan, o que é que você apurou? Vou colocar o começo aqui, né? A introdução dele aqui, fala aí. Seja muito bem-vindo e fica aqui porque nasceu um novo escândalo que eu vou explicar para você. Nomes graúdos do judiciário foram citados no esquema de corrupção. Você vai se surpreender. É isso aí. A batata de alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, está assando. E o que eu vou te mostrar hoje vai te deixar de queixo caído com o tamanho da corrupção que existe dentro do Poder Judiciário e não é em qualquer lugar, não. É na cúpula do Poder Judiciário. É no segundo tribunal mais poderoso do país, abaixo apenas do STF. Hoje eu vou ler aqui para vocês uma reportagem quentinha que saiu hoje no portal Platô Brasil, Platô BR, e que tem se espalhado de forma muito rápida na direita por mostrar menções a peixes grandes do Poder Judiciário no contexto de um esquema milionário de venda de sentenças. Vem aqui comigo ler essa matéria. Acompanhe. Pergunta ao Zampieri, que é o advogado que foi assassinado no ano passado lá em Cuiabá, pergunta para ele quanto um cliente dele pagaria para o Salomão ir com a gente e depois a Galote. Quanto que pagaria? Ou seja, para Salomão decidir em favor e depois a Galote decidir em favor. Ele estava se referindo aqui aos votos dos ministros Luiz Felipe Salomão e Isabel Galote em um caso em julgamento na STJ. O processo em questão tinha a relatoria de Galote. Salomão votaria depois. Na mesma sequência de mensagens, Anderson compartilha 2 minutas de decisões que ainda seriam assinadas pela ministra. Olha só, gente. Então quer dizer que o ministro Luiz Felipe Salomão, que até ontem estava conduzindo uma caça às bruxas contra a Lava Jato dentro do CNJ, ele foi citado como alguém que poderia ser comprado nas mensagens apreendidas? É isso mesmo? Claro que a participação dele vai ter que ser melhor investigada, mas ele foi citado. Ele que estava perseguindo a Lava Jato. Vejam que interessante, pessoal. O Salomão, que tem como um dos seus maiores aliados quem? O ministro Alexandre de Moraes, que tinha o Salomão como seu candidato, inclusive, para ir para o Supremo Tribunal Federal, mas que Lula preteriu, que Lula negou em favor do Zanin e do Flávio Dino. E agora? O Salomão vai ser investigado e vai ser fiscalizado com o mesmo escrutínio com que ele fiscalizou a Lava Jato? A grande imprensa vai dar o mesmo destaque às investigações que agora envolvem compra e venda de sentenças, algo que nunca se cogitou e que jamais sequer acusaram a Lava Jato de fazer. E agora está sendo investigado com fatos concretos lá no STJ. Vai receber a mesma atenção da imprensa? E aí, CNJ? E aí, Procuradoria-Geral da República? E aí, Supremo Tribunal Federal? E aí, Globo News? A gente está esperando. Esse caso de venda de decisões vai receber a mesma atenção do caso do 8 de janeiro? O 8 de janeiro depredaram lá no tribunal. A gente está vendo aqui ser depredada a lei brasileira pela corrupção do tribunal. Quem já sabe que faz decisões políticas, não técnicas. Agora, vender decisão, usar o cargo que tem a confiança pública para vender o interesse público, para arrecadar dinheiro, para encher o bolso, a gente é enojado disso. Enojado. Olha, eu duvido que a Globo News faça uma cobertura crítica desse caso, como eles fazem da Lava Jato e contra a direita. Mas eu sei quem faz uma cobertura bastante crítica e alinhada com os valores cristãos e conservadores. Quem faz uma cobertura crítica é a Gazeta do Povo. O meu hábito de ler a Gazeta do Povo todos os dias me ajuda a formar as minhas opiniões, que você pode ver na coluna que eu tenho lá no jornal e publico toda quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, eu vou estar publicando uma nova coluna. Para você ter acesso agora, é muito simples. Basta você entrar em gazetadopovo.com.br/Deltan e você fazer a sua assinatura. Lê um jornal, muda a nossa visão sobre o mundo. Eu garanto isso para você. E nesse mês tem uma oferta muito legal na Gazeta, que patrocina aqui o nosso canal e que tem uma promoção especial para você, que segue o nosso canal e que pode acessar essa promoção pelo link que eu vou deixar para você. Você vai encontrar também esse link na descrição aqui do vídeo. Você vai pagar R$1 por mês nos primeiros 3 meses para experimentar. E se você não gostar, você pode cancelar sem pagar nada mais. Você vai poder ler as minhas colunas, as do Guzo, as do Nicolas Ferreira, do Lacombe, do Alexandre Garcia, do Marcel Van Hatten. Eu vou repetir para você o caminho. Gazetadopovo.com para mostrar para você. Acompanha aqui comigo, ó. Acompanhe comigo, ó. Em um dos expedientes elaborados para pedir investigação sobre o assunto, quando era corregedor nacional de justiça, o próprio ministro Salomão, ele se antecipa e ele nega peremptoriamente qualquer ligação dele com integrantes da quadrilha. Diz que a parte que está relacionada ao seu nome nessa investigação é venda de fumaça. Escreveu ele. Em relação à referência à minha pessoa, a atuação do senhor Anderson Gonçalves não passa de exploração de prestígio, venda de fumaça no jargão criminal. Porém, os 2 documentos enviados por Anderson a Roberto Zampieri denotam que, de fato, alguém no gabinete da eminente ministra Isabel Galotti, que, no mínimo, repassa a terceiros material de uso interno, prossegue dizendo o ministro. Gente, entendam o que o ministro está dizendo. Está dizendo, olha, em relação a mim não tem nada aí de verdadeiro, mas tem, com certeza, em relação ao gabinete da ministra Isabel Galotti, porque ali realmente tem coisa que aconteceu.
Não tá falando da ministra, tá falando do gabinete dela. Agora, o que tem de mais absurdo aqui? E que salta aos olhos? Gente, isso aqui é extremamente absurdo. Como assim? O próprio ministro Salomão, ele senta em si e se absolve ele mesmo. Como assim o próprio juiz, que é citado num esquema de venda de sentenças, vai lá e se auto-exime de qualquer responsabilidade de modo definitivo, sem ele ser investigado de forma imparcial e isenta por uma outra autoridade que não ele? Ninguém pode absolver a si mesmo. Ninguém pode investigar a si mesmo. Ele tinha que mandar para uma outra autoridade. A conclusão é da outra, não é dele. O Salomão parece que ele está aprendendo com seu padrinho político, com Alexandre de Moraes, que absolveu a ele mesmo naquele caso da condenação que o Homero Marquesi conseguiu contra o Alexandre de Moraes, que obrigava a União Federal, por conta de atos do Alexandre de Moraes, obrigava a União a pagar uma indenização de 20 mil reais por erros judiciais do Alexandre de Moraes. Aí, Homero Marquesi conseguiu a indenização, e aí o próprio Alexandre de Moraes foi deu uma canetada e mandou suspender essa indenização. É surreal. Isso aqui é um absurdo. Vocês entenderam o que aconteceu? Isso que eu li não é uma declaração que o ministro Salomão deu para a imprensa, gente. Não é ele se isentando e dizendo para a imprensa, olha, não tem nada contra mim. Não, é uma manifestação dele nos autos, como autoridade, como corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que investiga os desvios funcionais de juízes. E ele estava ali atuando como corregedor, só que de forma autointeressada, com conflito de interesses. Ele não pode atuar assim. E ele se auto-isenta. Pode isso? É claro que não. É lógico que não. Ele é impedido para atuar nesse caso. Ele não pode, ele tinha que reconhecer o seu impedimento. E impedimento, lembre, impedimento que não é reconhecido por juiz, por ministro do Tribunal Superior, por ministro do STF, é causa de impeachment. Mas tem mais. Acompanha aqui comigo. Pelo menos mais 4 nomes de ministros de tribunais superiores são mencionados nas mensagens recuperadas durante a investigação. Esses, porém, não aparecem no documento elaborado por Salomão. O ministro disse a interlocutores que não adotou essa providência por não haver nada mais concreto. E que ele fez questão de citar a menção ao seu próprio nome para ser transparente e isento. Como assim transparente e isento? Era impedido para falar dele mesmo. É o que diz a lei, ele não pode se auto-isentar. E aí segue aqui a matéria. Existe, no material em poder das autoridades, situações em que até decisões tomadas em processos em segredo de justiça, como ordens de prisão e autorização para busca e apreensão, eram obtidas com antecedência pela quadrilha. Isso mostra que tem gente lá de dentro poderosa atuando. Por quê? Porque forneciam coisas em sigilo para as pessoas que estavam ali no esquema. Só tem acesso a coisas em sigilo quem está lá dentro do tribunal. Segue ali a matéria. No conjunto de mensagens recuperadas no celular do advogado assassinado e agora sob análise da Polícia Federal e da PGR, existe menção a outros nomes. Dentre eles, surge mais um personagem importante do cenário político-jurídico de Brasília. Quem é? Trata-se de Luiz Fernando Bandeira de Mello, ex-secretário-geral da mesa diretora do Senado Federal, que, desde 2021, ocupa uma das vagas de conselheiro do CNJ, por indicação do Congresso Nacional. Ou seja, ele está lá, o Bandeira de Mello está lá com um cargo no CNJ, quem indicou foi o Congresso Nacional. Por que ele foi indicado? Porque é uma pessoa muito próxima de um padrinho. Uma pausezinha para mim só, rápida, só para mostrar aqui para o pessoal, ó. Você que gostou aí do que o Felipe fez, né? A gente consegue pôr aqui também. É muito importante que você não passe por aqui só por passar, tá? Você passa e deixa aqui a sua inscrição nesse canal, tá? A gente tá batendo aí, ó, 60 mil inscritos. Então, você que clicar agora aí no inscrever-se e ativar o sininho das notificações, você vai ver que vai virar esse reloginho. Então, não fique aí só assistindo. É muito importante a gente trazer matérias corajosas como essas que a gente traz aqui, mas dá trabalho para fazer. Então valorize esse trabalho, não custa nada para você. Você clica no inscrever-se, como já fez aí um amigo, ativa o sininho das notificações e sempre que a gente estiver fazendo a live, você vai ser convidado pelo próprio YouTube a estar aqui participando, como hoje, agora, nesse momento aqui, mais de 1.500 pessoas, mais de 10 mil pessoas que passaram por aqui. Que a gente não fica pedindo para inscrever toda hora, porque atrapalha o conteúdo e a gente sabe. Tá? Mas ajuda demais o canal, a sua inscrição. E outra, você está gostando do nosso conteúdo, tá aí? Comprovadamente as pessoas estão passando por aqui e ficando mais de 20, 30 minutos conosco. Então é muito importante que você valorize esse conteúdo. É como se você favoritasse um canal de televisão que você goste para poder assistir novamente. E a gente faz lives diárias aqui. Se é a primeira vez que você está passando pelo canal, eu te convido, clica aqui no inscrever, você não vai pagar absolutamente nada. Ativa o sininho das notificações para que você ajude a gente a bater aqui, ó, 60 mil inscritos, faltam bem pouquinho e a gente tem condição, se aqui as 10 mil pessoas que passassem, metade se inscrevesse, a gente já bateria aí praticamente 65 mil inscritos. Pode soltar o Deltan Dallagnol, no final eu vou mostrar aqui para vocês como cresceu, ó, 59.422, memorize esse número aqui, a gente vai voltar com o Deltan Dallagnol. Mas se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Mais um inscrito ali, muito obrigado, tá? Isso ajuda demais, não dá dinheiro pra gente não, muita gente fala, não vou me inscrever porque vai dar dinheiro para esse cara. Não é questão de dinheiro, é sobre alcance, né? Sobre engajamento. Tem um político muito importante. Esse aqui, o Bandeira de Mello, ele é uma figura conhecida nossa. Esse Bandeira de Mello, ele é um homem do Bruno Dantas, do Renan Calheiros especialmente, que na época da Lava Jato, no começo, dizia que apoiava a Lava Jato, mas pedia que a gente se contivesse nas manifestações públicas. Ele chegou a usar aquela frase daquele Capitão Nascimento lá, que ele ouviu do filme Tropa de Elite, em que um cara lá chega pro Capitão Nascimento e diz, você tem que me ajudar, te ajudar. Quem quer rir, tem que fazer rir. Ele chegou a ir lá para Curitiba e dizer que a gente tinha que ajudar ele a nos ajudar. Aí, mais tarde, ele voltou para nos ferrar e nos punir os procuradores em vários casos. E olha ele aí agora de novo. Segue aqui, ó. Bandeira de Mello aparece em contato com um dos intermediários do esquema,
tratando de processo em andamento. As pessoas próximas, nos últimos dias, ele disse que ele trocava mensagens com o investigado porque ele tem por hábito atender a todos que o procuram. Advogado, ele foi secretário-geral da mesa do Senado, principal cargo da burocracia da casa, sob a presidência de quem? Renan Calheiros, a quem ele é legal. No Supremo Tribunal Federal, tão logo a PGR decida avançar nas investigações, as suspeitas envolvendo o tráfico de decisões do STJ estarão sob a relatoria de quem? Do Cristiano Zanin. O Platô BR apurou que a distribuição aconteceu por prevenção, uma vez que o Zanin já tinha no seu gabinete pelo menos um caso conexo, sob sigilo, envolvendo figuras com foro privilegiado, cujos nomes aparecem também nas mensagens da quadrilha. Como assim já tinha uma investigação? Por que a prevenção do Zanin? Porque olha só, dizem que, veja a matéria que fala aqui, o Zanin já tinha com ele uma investigação em que aparecia pessoas mencionadas nesse novo esquema que veio à tona. Mas espera aí, gente, uma investigação só é distribuída por conexão, por prevenção a um outro caso, quando tem fatos relacionados. Não basta que sejam mencionadas as mesmas pessoas. Não basta isso. É mais do que isso. Tem que ter uma relação, tem que ser os mesmos fatos, não só as mesmas pessoas. E eu vou ser franco com vocês, eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu quero agora saber a tua opinião. Eu fico com a pulga atrás da orelha por quê? Porque eu queria ter aqui evidência para que me levasse a crer que essa distribuição por conexão, por prevenção foi realmente adequada. Senão, eu fico suspeitando, porque a gente sabe que as relações de influência lá em Brasília são muito intensas. Essa foi uma das grandes ingenuidades, um dos grandes aprendizados que eu tive na Lava Jato, ao longo da Lava Jato. No começo da Lava Jato, eu achava que as decisões dos tribunais superiores eram técnicas, eram em cima da lei, porque eu sou uma pessoa que precisa ver para crer. Eu quero sempre evidência para eu chegar a uma conclusão. Então, eu não acreditava que as decisões eram políticas, eu não acreditava que tinha corrupção nos tribunais de Brasília. As minhas ingenuidades foram caindo quando eu comecei a frequentar os tribunais de Brasília, junto com o Procurador-Geral da República, quando eu passei a frequentar de modo intenso a Procuradoria-Geral da República, e eu via que as decisões lá, com raras exceções, são políticas, são por interesses as grandes decisões. E aí, quando eu comecei a ver indícios de envolvimento em crimes de ministros e tribunais superiores. Agora eu quero saber o que você acha que vai acontecer. Os peixes graúdos, a cúpula do Poder Judiciário, vão ser punidos? Vão ser devidamente investigados? Ou apenas os peixinhos pequenos vão se ferrar? Será que essa operação vai chegar a Tubarão? A gente vai ter uma investigação eficiente, como foi a Lava Jato, com gente dedicada, especializada, com trâmites rápidos? Ou vai ser naquele ritmo de lesma, de engavetamento de Brasília? E no final, você acha que vai acontecer a responsabilização dos culpados? Ou mais uma vez a impunidade vai reinar a partir da atuação do Supremo, como tem reinado nos casos da Lava Jato? Vai tudo terminar em pizza? Me conta aí sua opinião nos comentários. Mas eu quero encerrar o vídeo deixando a minha. A maior probabilidade imensa, é de que tudo termine mesmo em pizza. A questão real vai ser, você quer uma pizza de frango com catupiry ou você quer uma pizza de calabresa? Meu Deus. É um soco, uma porrada na boca do estômago, né, que o Dallagnol traz. Para quem não sabe, o Deltan Dallagnol era o braço direito, o casca de bala de Sérgio Moro na Lava Jato. Foi eleito deputado federal pelo Paraná e foi cassado, né, com menos de um ano de mandato ali, em 16 de maio de 2023, assim como tentaram fazer a mesma coisa com o Sérgio Moro e não conseguiram. A minha opinião é que é impossível uma nova Lava Jato nesse momento nesse país, porque para acontecer a Lava Jato, para quem não se lembra o que foi a Lava Jato, aconteceu por conta de um ajuste de passagem de ônibus aqui em São Paulo, começaram movimentações populares, e aí uma vaia que a Dilma teve num estádio da Copa do Mundo do Brasil, e acabou despertando o povo falando, tem alguma coisa errada nesse governo. Foram apurar, viram que o Lula era o grande... a Dilma era a grande testa de ferro do Lula, começaram a descobrir crimes e mais crimes imputando ao Lula, um sítio em Atibaia e uma série de coisas aí da Petrobras, desvios de verba, que a Dilma não teria participação, mas teria feito a improbidade administrativa, deixando que roubassem. Então isso a incriminou. E aí a opinião pública acabou levando para a mídia, a própria Rede Globo dava alta, né, exposição às ações da Lava Jato, e depois começaram a tentar falar que aquilo tudo tinha sido um golpe de Estado, um golpe político, e acabou ferrando até para o Deltan aí, que era um cara comedido ali na Lava Jato, e hoje você vê que é um político bem engajado, eu tenho certeza que ele vai vir deputado federal novamente, não quis sair vereador pelo Paraná, pelo que eu sei, mas provavelmente venha para deputado aí na eleição de 2026 para tentar recuperar o mandato que foi tomado, né, numa espécie de ditadura, tomando cargos. Eu nunca vi tirar cargo de gente eleita sem que tenha praticado nenhum tipo de crime, que foi o caso do Deltan. Então, acho muito difícil acontecer uma nova Lava Jato, apesar de ter adorado a Lava Jato, né? Ter sido um fã incondicional, que me arrepiava o braço de ver, falando, nossa, acho que o nosso Brasil está mudando, né? Os corruptos estão ficando com a mira laser na cabeça. Então, acho muito difícil Lula pisar na mesma merda que a Dilma pisou, falando no bom português, e dar brecha para que aconteça uma nova Lava Jato, né? Ele está escolado, ele é um político muito mais cascudo que a Dilma. Muitos falam até que o Lula não teria caído em lugar da Dilma. Você aí acredita? Você confia? Vamos ver como é que está a nossa tela aqui das estatísticas. Você se inscreva, gente. Ajude a gente aqui a bater 60 mil inscritos. Olha aí, nesse momento, a virada de tela 59.424. Vamos que vamos. Não custa nada para você, ajuda muito o nosso canal, tá? A virada de tela aí, cada inscrito conta na hora ali ao vivo.
Vamos tentar sair aí daí de hoje, pelo menos com 59.500. Quem topa me ajudar, se inscreva no canal que você está assistindo. Está passando em 2 canais. Esse é o Thiago Parigiani em Brasil Inteligente e tem também o Thiago Parigiani. Vale a inscrição nos dois, tá? O outro tem mais de 137 mil inscritos já, ele que rendeu essa placa pra gente, mas vamos buscar uma placa para esse aqui também, para ficar bonito aqui, 2 plaquinhas atrás do Thiago Parigiani. Gente, eu sou jornalista, vocacionado, tá aqui, fiquei com o crachá o tempo todo hoje, falamos sobre o acidente do Lula, falamos sobre a questão da Deolane, falamos sobre o Marcola, e se você gostou de qualquer tipo de conteúdo, você escreve aqui no canal. Thiago, eu queria que você falasse mais do Marcola, queria que você falasse mais da Deolane, a gente vai procurar trazer entrevistados voltados a esse tema, tá? Estamos aí na bota de muita gente envolvida com o caso Adélio Bispo também, então esse é um canal quente, aqui não tem nada morno. Tá? É quente fervendo. Então você chega, se inscreva, valorize o nosso conteúdo, porque é um conteúdo que exige coragem para fazer. Como diria Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer, meu amigo, minha amiga. E dá trabalho e tem que ter coragem, tá? Assim como você também é corajoso. A audiência corajosa que está sempre aqui com a gente, o pessoal que eu tentei pôr, a maior parte de vocês, eu li todos os comentários, tá? E procurarei responder na medida do possível. Fiquem todos com Deus. Eu amo estar aqui na presença de vocês, valorizem nosso conteúdo, deixando o seu gostei e fazendo o compartilhamento. Também ajuda a chegar em outras pessoas que não caíram aqui de paraquedas. Audiência fenomenal, eu agradeço demais a presença e até a próxima. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.